parou. Não, gente. Produção, vinheta errada. Que isso? Vou demitir. Não, gente, não. Não é sobre princesas Disney. Esse vídeo é sobre princesas afro, princesas pretas, princesas que existiram de fato e de verdade. Que não ficaram esperando o príncipe para resolver toda a situação aí. Olha só, o vídeo, ele não é sobre princesas Disney. Desculpa aí, princesas, desculpa, tão tristes, né? Ficaram arrasadas, destruídas, desde o vídeo anterior, né? Ficaram tristes que eu não falei sobre elas, falei sobre outras princesas, falei sobre princesas pretas, falei sobre Zacimbagaba, a verdadeira princesa guerreira. E Xena ficou destruída, Xena não aceita. Mas vamos aceitar? Vamos conhecer essa história? Vamos conhecer mais uma princesa preta? Se você quer conhecer mais princesas pretas que fizeram história, fica aí. Ai, aproveita. E agora, não deixa pra depois. Já se inscreve no canal, dá aquele like, ajuda a Pérola e fica aí, porque agora vai a vinheta certa. Produção, a vinheta certa, por favor, vamos empretecer a tela, vamos enegrecer tudo. Agora sim, vinheta certa. E eu estou aqui no meu trono, né? Muito poderosa, muito princesa, que é bem meu tipinho, é bem o nosso tipinho. Enfim, e vou falar sobre mais uma princesa preta. Só que hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou contar a história dessa princesa como eu conto na minha sala de aula para os meus alunos adolescentes. Porque assim, os meus alunos adolescentes, eles estão na fase do celular. E eu não tô conseguindo competir com esses celulares, gente, sério. Tô admitindo, porque eu acho que é melhor admitir de uma vez. Eu não consigo competir. Então eu fui criando estratégias, né? Pra tornar a aula um pouco mais interessante. E principalmente, eles entenderem, principalmente as aulas de história, que história não é só para decorar e para utilizar essas informações decoradas para completar uma prova, para preencher uma prova. Não, não é isso. História, ela é feita por pessoas todos os dias. Nós somos seres históricos. Nós estamos fazendo história. Nesse momento estamos fazendo história. Então eu gosto de falar para eles isso, para eles perceberem que existem pessoas que não estão nos livros, mas que elas foram heróis, elas foram heroínas. E é sobre esses heróis e heroínas invisíveis que eu trago nas minhas aulas. Então, o que eu falo pra eles? Eu percebi dois elementos. Primeiro, quando eu contava a história da África, a história dos povos africanos, dos heróis, das heroínas pretas, eu me emociono porque é algo que me toca muito. O que meus alunos faziam? Eles perguntavam, mesmo os maiores: senhora, mas a senhora estava lá, mas aconteceu com a senhora estava nesse dia, nesse momento? E às vezes eu me incomodava um pouco com esse questionamento, né? Mas eu peguei isso para as minhas aulas, eu disse, eu vou usar isso. E hoje, quando eles perguntam, eu digo, sim, me fiz presente nesse evento, me fiz presente nesse momento, estava lá, e por isso estou contando para vocês. Como eu gosto de dizer que sou uma princesa africana, né? Então eu digo, aí, ó, vou contar sobre o que eu vi em África. E, gente, eu falo pra eles que eu vou contar umas fofocas históricas, então eu fecho a porta, eu digo, gente, tem uma fofoca pra contar pra vocês, sério, é babado, gente, mas assim, ó, morre aqui com a gente, não contem pra outras pessoas, é só entre nós, tá? Enfim, toda aquela história que quando a gente pede segredo, acaba, né, se espalhando, e a ideia é essa, espalhar essa história preta. Então é assim que eu vou contar pra vocês a história dessa princesa preta. Eu começo a minha aula assim, né, falando para os alunos, gente, tem um babado para contar para vocês. Sério, olha só, vou contar. Vou falar da minha amiga, de uma amiga, tá? Princesa, assim, que nem a prof, que nem a Pérola, tá? Porque é esse povo que eu ando, né? Aquela ideia. Se junte aos grandes e se torne um deles. Então, esse é o meu tipinho, essa é a galera que eu ando. Então, vou falar sobre a história, vou contar pra vocês, assim, a história de uma amiga minha, princesa.
chamada Aqualtune. Você conhece a Aqualtune? Alguém já ouviu falar de Aqualtune? Interessante perguntar para o aluno se ele sabe. E aí, conhecem? Então, vou contar a história dessa princesa, minha best, gente, minha amiga. Eu frequentei o palácio dela aqui, ó. Tem fotos aqui. Olha eu no palácio com ela. É isso aí, né? É isso aí. Eu tenho fotos, tenho vídeo, eu provo. Então, a Aqualtune, ela foi uma princesa africana, filha de um rei congolês. E assim, ela foi uma princesa incrível, uma princesa super importante para nossa história. Por quê? Porque, bom, a gente não tem sossego, né? A gente não tem sossego. Nunca, não, a gente não tem um dia de sossego. No reino em que a Aqualtune era princesa, não era diferente. E o que aconteceu? Este reino, ele entrou em conflito com Portugal. É isso, começou um fight. Agora vai começar o combate. Bem nesse tipinho. Agora vai começar o combate. Quando começou o combate, a Aqualtune não ficou parada esperando. A Aqualtune foi guerrear. Mais do que isso. Ela não era aquela princesa que ficava esperando resolver a situação, esperando um príncipe, não. Tem nada a ver com a nossa história, tem nada a ver com mulher preta, com nobreza negra. Ela foi pro fight, ela foi pra batalha, ela foi liderando uma batalha, liderando um exército com cerca de 10 mil soldados. Olha, admiro, minha amiga, orgulho, porque assim, ó, eu dou aula para 30 alunos e eu acho que eu já tô assim, ó, no top, já sou a top 10. Imagina ela, né, liderando um exército de 10 mil soldados. E essa batalha em que o Reino do Congo, né, teve com Portugal foi no ano de 1665 e ela é conhecida como a Batalha de Mbiwila. Infelizmente, o exército congolês, né, perdeu essa batalha. Infelizmente, o rei foi morto e todos da região foram sequestrados, inclusive a Aqualtune, e foram trazidos para o Brasil como escravizados. Bom, então, com a derrota do seu reino, a Aqualtune, a princesa Aqualtune, ela é trazida para o Brasil. E aqui ela é vendida como escrava reprodutora. E dizem que o desespero dela foi tão grande que quando ela chegou aqui no Brasil, ela ficou tão desesperada que ela tentou se atirar no mar e voltar para o seu reino nadando. Claro que ela foi impedida e acabou sendo vendida, né, como escrava reprodutora. E ela foi levada para uma fazenda. Essa fazenda ficava em Porto Cavo, né, que fica localizada no sul da capitania de Pernambuco. Hoje conhecemos como estado de Alagoas, né? E o que acontece? Essa fazenda, ela era especializada em gados, na criação de gados. E os fazendeiros, né, eles começaram a observar que a Aqualtune, ela tinha uma relação muito próxima com os outros escravizados. E eles não gostaram disso. O que eles fizeram? Como castigo, eles colocaram a Aqualtune nas mãos dos piores homens da região, que acabaram violentando ela muitas vezes. A Aqualtune, ela é engravida, e quando ela é engravida, ela acaba sendo vendida para outro lugar. Ela acaba sendo vendida para o engenho de Porto Cavo, e lá ela fica sabendo do movimento de resistência negro formado por quilombos. Então, quando a Aqualtune, ela fica sabendo desses grupos, né, desses grupos formados por pretos que não aceitam a escravidão, desses grupos de resistência negra, né, que formam os quilombos, ela não fica quieta, ela não fica parada. Ela foge do lugar onde ela, né, estava sendo escravizada, mesmo grávida ela foge, e nesse caminho de fuga, ela fica sabendo de Palmares, ela fica sabendo deste lugar. E ela decide ir para lá, então. Só que no caminho, ela vai encontrando outros escravizados que fugiram. E ela vai convidando eles e elas para irem para Palmares.
ela chegou a formar um grupo composto por 200 pessoas. Então ela chega em Palmares, ela se torna liderança lá e o que é mais importante, ela estrutura o Quilombo de Palmares. O Quilombo de Palmares, ele se cria, ele é formado por Aqualtune. E lá, no Quilombo, ela tem 3 filhos. Ela dá à luz a 3 filhos, que a gente conhece, né? Um deles é o Gangazumba, o outro é o Gangazona e a Sabina. E a Sabina, anos depois, ela vai dar à luz a uma pessoa muito importante. Ela vai dar à luz, ela é a mãe de Zumbi dos Palmares, ou seja, tá no DNA, né? O grande Zumbi dos Palmares, ele só podia ser um grande herói porque a sua avó foi a grande princesa Aqualtune. Como eu falava no início do vídeo, é super importante pensarmos nessas figuras invisibilizadas na nossa história. Aqualtune, a grande princesa Aqualtune, foi uma delas. E por conta desse apagamento histórico, nós não sabemos como é que ela morreu. Mas eu gosto muito de uma lenda africana que conta que a Aqualtune, ela não teve uma morte ruim, uma morte comum. A Aqualtune, segundo essa lenda, ela foi transformada pelas divindades, pelas nossas divindades, num ser imortal. Dizem que a Aqualtune se tornou um espírito ancestral. E esse espírito, ela conduziu os guerreiros de Palmares. E é essa história que eu gosto de pensar quando eu lembro de Aqualtune. E a Aqualtune, ela é muito importante, porque ela nos ensina que nós não devemos desistir, que nós devemos lutar, que nós somos lideranças, que nós somos capazes, que nós somos potência. É essa história que nós devemos ensinar. História de mulheres decididas, mulheres que não se conformam com a realidade, por mais triste que ela seja. E é assim que eu termino o vídeo de hoje. Empretecendo a tela e enegrecendo o ensino. Até o próximo vídeo, gente. Não se esqueçam, se inscreve. Ai, lá vou eu de novo, se inscreve. Se inscreve no canal, compartilha. Outras pessoas precisam saber dessas histórias. Muito obrigada.